Olá pessoal, meu nome é Maxwell, sou professor de matemática e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre função do primeiro grau. Vamos lá. Para que estudar as funções, pessoal? Por que estudar? Em nosso dia a dia, estamos sempre comparando e relacionando números, grandezas e formas. Por exemplo, número de questões que acertei em um teste, com a nota que vou tirar. De acordo com a quantidade de acerto, eu vou ter uma nota, certo? Então, estamos relacionando esse número. Velocidade média do automóvel com o tempo de duração de uma viagem. Então, nós sabemos quanto maior a velocidade média do automóvel, que a gente está utilizando, o tempo de duração vai variar, né? Ou vai ser mais rápido a chegada, ou se a velocidade for menor, vai demorar mais para a gente chegar. Então, nós estamos relacionando essas duas grandezas, tá bom? Número de pães que vou comprar com o preço a pagar. Então, se eu vou na padaria e vou comprar uma determinada quantidade de pães, se eu aumentar essa quantidade, com certeza o preço vai mudar, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui dos pães aqui para a gente fixar essa ideia. Vamos lá, um exemplozinho aqui, ó. Na padaria da Ana, tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Então, o rapaz do caixa lá tem uma tabelinha fixada lá na parede com esses valores aqui, ó. Número de pães. Um pão, 20 centavos. 2 pães, 40 centavos. 3 pães, 60 centavos. 4 pães, 80 centavos. 5 pães, R$1. Então, olha só. Para fazer essa tabela, a dona Ana faz o seguinte cálculo. Olha só. Preço a pagar. Qual é o preço a pagar pelo pão? Será igual a 0,20 centavos vezes o número de pães. Então, o cliente vai comprar uma quantidade de pães e cada pão vale 20 centavos. Então, vamos multiplicar aqui esses 20 centavos pela quantidade de pães que o cliente vai comprar. Então, dizemos que o preço a pagar, y, é uma função do número de pães, x. Pois para cada quantidade de pães existe um único preço, y, a pagar. Então, temos aqui, ó, o preço que eu vou pagar aqui, quando for comprar o pão, vai ser 0,20, certo? Centavos vezes a quantidade de pães. Então, é o preço que eu vou pagar. Tudo bem? E isso daqui é uma função do primeiro grau, tá bom? Quem vai variar aqui, ó, a quantidade de pães. Se eu aumentar a quantidade aqui de meu x aqui, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, 2, então 2 vezes o 20 aqui vai ser 40 centavos. Se eu colocar aqui 3 vezes 20, 60 centavos, e assim sucessivamente. Tudo bem? Ficou claro? Maravilha. Vamos a outro exemplo aqui também, que é utilizado também a função do primeiro grau. Vamos lá. Queria chamar também de função afim. Exemplo. Que quantidade de tela é necessário para cercar um terreno quadrado de 5 metros de lado? Então, tem aqui uma fotozinha para a gente visualizar mais ou menos a situação. 5 metros de cada lado e ele tem a forma quadrada. Considere x a medida do lado do terreno. A quantidade de tela necessária para cercá-lo é igual ao perímetro da figura. Então, vamos à resolução dele. Vamos lá, vamos supor que esse seja o terreno, certo? Quadrado aqui. O lado dele aqui eu representei por x, tá? Apesar que nós já sabemos aqui na questão ele deu que o x aqui vale 5, cada lado vale 5, certo? Então, quem seria aqui, ó? A minha função do primeiro grau seria x mais x mais x mais x, porque o perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro, somos lados aqui, ó. Então, eu tenho 4 lados, vou somar aqui, ó. 1x mais outro x mais outro x mais outro x, 4x. Então, y é igual a 4x. Y é quem? Quantidade de telas que eu vou ter que comprar para secar meu terreno. Vai ser 4x. Sendo que o x, ele já disse aqui que o lado mede 5, então vai ficar, como x mede 5 metros, y é igual a 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. Então, eu vou ter que comprar quantos metros de tela? 20 metros de tela. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos definir o que é uma função afim. Nós já vimos os exemplos onde é utilizado. Vamos lá. Uma função f de RR é uma função afim quando existem os números reais a e b, tais que f de x igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Exemplo, eu tenho aqui, ó, f de x igual a
1 sobre 2 de x menos 6, em que o A, pessoal, olha só, quem está no lugar do A aqui, ó, 1 sobre 2, ó, o Azinho aqui, e quem está no lugar dele, 1 sobre 2. Ó, então, vamos lá, ó, o A aqui é 1 sobre 2. E quem é o B? Menos 6, ó, quem está no lugar do B aqui, ó, menos 6. Então, ele tirou aqui, ó. Outra aqui, ó, função do primeiro grau. Essa daqui pode olhar que não tem o valorzinho de B. Quando ele não aparece aqui o valorzinho de B, o B vale 0. Mas o valorzinho de A está aqui, ó. Que é quem? O valorzinho de A, ó. O menos 7. Olha só. Ó, o A aqui, ó. Quem está no lugar do A? O menos 7. Então, o valor de A tem, mas o valor de B aqui, ó, não tem. Como ele não aparece aqui, ele vale quanto? 0. Outro caso aqui, ó. H de x igual a menos 5. Não aparece o valor de A, mas o valorzinho de B aqui está aqui, ó. Esse é o B, ó. O B tem, quem é o B? Menos 5. O valorzinho de A não aparece, então o A vale 0. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Algumas características importantes da função afim. O domínio dela vai ser sempre os conjuntos de números reais. O conjunto imagem da função afim também vai ser os conjuntos de números reais. E o A, pessoal, da função aqui, ó, esse Azinho aqui, ó, nós chamamos ele de coeficiente angular, certo? E o B, nós chamamos ele de coeficiente linear. A função afim é crescente. Olha só, pessoal, informação importante, ó, guarda isso, ó. A função afim ela é crescente em R quando o A é maior que 0 e decrescente em R quando o A é menor que 0. Então, vamos voltar aqui, ó. Pessoal, toda vez eu vou olhar aqui a minha função, tá? E vou olhar o meu valorzinho de A, ó. Aqui, ó, 1 sobre 2. Tem sinalzinho de menos aqui antes dele? Não. Então, pessoal, eu não vi o gráfico dessa função ainda. Eu não tenho ele construído aqui, mas eu sei que ele é crescente, porque o meu A é um valor positivo, é um valor maior que 0. Agora, esse daqui, ó, o A é um valor menor que 0. Então, essa daqui é uma função decrescente. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos seguir aqui, ó. Alguns casos particulares de função afim, pessoal. A função afim pode ser também constante. Olha só, pessoal, a característica dela. Nós passamos por uma aqui, ó. Deixa eu voltar, ó. Essa h de x aqui é uma constante. Olha só a característica aqui, ó. Não tem o valorzinho de A. Quando não tem o valor de A, quando A é 0, ela é constante. Então, ó, n de x igual a menos 5 só tem o valor de B. Essa outra aqui, g de x, ó, só tem o valor de B, ó, não tem o valorzinho que acompanha o x. Essa outra aqui também só tem o valor de B, essa outra só tem o valor de B. Quando tem só o valor de B, nós chamamos ela de constante. Já já a gente vai ver o gráfico constante para fixar a nossa ideia. E também nós temos um caso particular aqui que nós chamamos de linear. Quando é que ela é linear? Quando não temos o valorzinho de B. Olha, a constante não tem o valor de A, o A é 0. E a linear é quando não temos o valor de B. Maravilha? Olha só, menos 7x. Eu sei que ela é linear. Tudo bem, pessoal? Só que é um linear e ela é decrescente. Por quê? Porque o meu A aqui é menos 7. É um valor negativo. Então, meu gráfico está descendo, é decrescente. Agora, essa aqui, ó, ela é linear, certo? Mas ela é crescente, porque o 3 é positivo. Essa outra aqui, ela é linear. Pessoal, quando eu falo linear, quer dizer que ela passa pelo ponto 0 e 0. Já já eu vou mostrar no gráfico para vocês, tá bom? Ela passa pela origem do sistema cartesiano. Então, vamos lá. Ó. Menos 6 aqui, o A, é um valor negativo. O A é negativo, então ela é decrescente. Só que ela é linear. Ela é linear quando não temos o valorzinho de B. Aqui, ó, não aparece, mas ele vale 1. Então, ele é um valor positivo. Então, é uma função crescente, mas ela é linear. Ela passa pela origem. Vamos lá. Ó. Uma função é função linear quando existe um número real A com A diferente de 0, tá o quê? f de x igual a x para todo x pertencente a R. Beleza? E essa outra aqui é constante quando ó, só existe o valorzinho de B. Ó. Não existe o valor de A. Tudo bem? Tranquilo? Sussa? Beleza. Então, vamos lá. Gráfico da função afim. Como é o gráfico? Eu peguei um exemplo aqui, pessoal, para ficar mais fácil.
Vamos analisar aqui, ó. Essa função aqui, ó. Vou colocar aqui em cima f, só para a gente fixar essa ideia. Ó. f de x igual... Quem é que está no lugar? Só para a gente fixar aqui quem está no lugar do A e quem está no lugar do B. Ó. Essa é a forma dela. Ó. AX mais B. Ah, professor. Maravilha. Ela tem essa forma. Tá bom? Mais B. Então, quem está no lugar do A aqui? O 3, ó. O 3. E esse 3 é um valor positivo ou negativo? É positivo. Então, pessoal, não olha para o gráfico agora, não olha. Mas eu já sei que, olha só, por definição, o A é positivo, certo? Então, o meu gráfico está subindo, está crescendo aqui, ó. Tudo bem? Está subindo. Professor, mas como é que eu sei quem está subindo e que está descendo? É em relação ao eixo X aqui, ó, que nós chamamos de abscissa. Quando você anda para a direita aqui, ó, seguindo a flechinha do X aqui, você vai andando para cá e você vai percebendo que ele vai subindo. Tudo bem? É em relação ao eixo X, ó. Toda vez que você vai andando aqui, aumentando o valor de X, ó, andando para cá, tá aumentando, tá vendo, ó? Vai aumentando, ó. Aqui tem 1, aqui tem 2. Toda vez que eu vou aumentando o X aqui, eu vou perceber se o meu gráfico está subindo ou se ele está descendo. Nesse caso, ele está subindo, tá vendo, ó? Do 1 para o 2, eu vou olhar que ele subiu mais. Quando eu chegar no próximo número aqui, 3 ou 4, ele vai subir mais. Tudo bem? Maravilha. Depois que eu observar isso, eu já sei que está subindo, eu vou olhar aqui o meu valorzinho de B. Esse meu valorzinho de B vai dizer o quê? Ele vai dizer aonde essa minha reta aqui vai tocar a reta das ordenadas, o eixo Y. Aqui é menos 2. Pode olhar aqui, ó, que ele passou em menos 2. Ah, professor, então toda vez que eu olhar o B aqui, para eu descobrir qual gráfico representa essa função do primeiro grau, é só olhar aqui o valor de B e ele tem que tocar aqui no menos 2? Sim. Tudo bem? E assim, ó, para construir o gráfico, nós pegamos valores positivos e negativos. Geralmente eu gosto de pegar aqui, por exemplo, 2 pontos já daria para a gente descobrir quem é o gráfico. Mas pegar menos 1, 0 e 1 já é o suficiente. Ó. Se eu colocar menos 1 no lugar do x, aqui fica 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3, menos 2, menos com menos, soma, considera o sinal de menos. Então dá menos 5. Olha ele aqui, o ponto. Ó. Tá vendo? Então, meu y é menos 5. Então, eu vou ligar menos 5 e menos 1. Então, esse ponto aqui. Se eu pegasse o 0, ó, assim, ó, 3 vezes 0, 0, sobraria menos 2. Pode olhar que ele passa em menos 2. Ó, y menos 2. Se eu pegar 1 aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, 1. Então, tá aqui, ó, que é o meu y1 e 1. Esse ponto. Então, pessoal, se eu pegar alguns pontos aqui, geralmente eu pego valores negativos e positivos, eu descubro o meu gráfico. Mas eu já estou mostrando para vocês o seguinte, pessoal. Olha só para isso aqui, ó, que você vai marcar a questão correta. Você vai olhar o valor de A, o A é positivo, você vai marcar a alternativa que o gráfico está subindo. E vai olhar o menos 2, porque o menos 2 é onde essa reta vai tocar o eixo Y, que nós chamamos de ordenada. Tudo bem? Gravaram isso? O valorzinho de A diz se ela está subindo ou descendo, o valor de B onde ela toca a reta das ordenadas, a reta Y. Guardaram? Maravilha. Vamos a outro exemplozinho, para a gente fixar aqui. Ó. Exemplo, agora, de função afim. Primeira coisa que eu vou olhar, o valorzinho de A. O meu A aqui, ó. Antes de olhar o gráfico, ele é um valor negativo, menos 2. Se ele é negativo, o meu gráfico está descendo. Descendo em relação a quem? Ao eixo X aqui, ó. Quando eu for andando aqui no eixo X, ó, sentido da setinha aqui, ó, eu vou andando. Quanto mais eu vou andando para cá, pode olhar que ele está abaixando. Tá vendo? Quanto mais eu ando para cá, mais ele está baixando aqui. Então, é decrescente esse gráfico. Então, caiu numa prova lá. Qual dos gráficos abaixo representa essa função afim, ou função do primeiro grau? Você vai olhar o valorzinho de A. Primeira coisa aqui, ó. Se ele é positivo ou negativo. Se é negativo, você vai marcar a alternativa que está descendo. Tudo bem? Depois que você olhar isso, ficou em dúvida. Ah, tem duas que está descendo. Está em dúvida? Você vai olhar o valorzinho de B. O valorzinho de B vai me dizer que aonde essa minha reta vai tocar a reta Y, que seria aqui, ó. Que número é esse aqui?
o número 1. Tudo bem? Pessoal, então ele vai passar aqui em 1. Então essa daqui é a resposta correta. Então é assim que você vai fazer. Ou você pega valores para x e vai descobrir o valorzinho para y. Dá mais trabalho, mas também é válido que vocês aprenderam no ensino fundamental. Mas estou falando para vocês o seguinte, ó, só observando o valor de A e o valorzinho de B aqui, vocês conseguem marcar a alternativa correta. Fica a dica, vocês usem que vai valer muito a pena, vai dar certo. Vamos lá. Um outro exemplo aqui, pessoal. Olha só. Olha a curiosidade. Essa daqui não existe o valor de A. Tudo bem? Ó, porque a minha funçãozinha afim é f de x igual a x mais b, não é isso? Professor, é mesmo. Nesse caso aqui não tem o valor de A, só tem o valor de B. Nossa, como fica o gráfico, professor? E agora, como é que eu descubro qual dos gráficos abaixo representa essa minha função? Pessoal, ela é chamada de função constante. Constante. Ela não está subindo e também não está descendo. Ela é constante. Ah, professor, mas como eu vou saber aonde ela está traçando? Se tiver vários traços aqui, você vai olhar o número que está aqui, ó. O meu B vale quanto? 3. E nós sabemos que o valor de B é onde ela toca a reta Y. Então, ela vai passar aqui no número 3. Então, se tiver uma questão assim, com uma função linear, uma função afim, tá? Com uma função afim, que ela seja constante, aqui só tem o valor de B, obrigatoriamente tem que passar por esse ponto que está aqui, por esse valorzinho que está aqui nela. Que nesse caso aqui é 3. Então ela vai passar por 3 e vai ser paralela à reta x. Pode olhar que ela está paralela, no sentido da reta x. Então o gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo x. Por isso podemos traçá-la conhecendo um único ponto. Quem é esse ponto? O 3. Tudo bem? Maravilha. Para a gente finalizar aqui a nossa aula, nós temos o exemplo aqui da função afim. Tá? Só que essa função afim aqui, ela tem uma curiosidade. Ela passa pela origem. E quando essa função afim aqui passa pela origem, nós chamamos ela de linear. Então, essa é a característica da função linear. Então, assim, vem aquela coisa. Nem toda função afim ela é linear. Mas toda função linear ela é afim. Tudo bem? Legal. Então, temos aqui, ó, h de x igual a x. Olha só. Quando é que ela é uma função linear? Quando não temos o valorzinho do b aqui, ó. Ah, professor, então não apareceu o valorzinho de b, só tem o valorzinho de a aqui, ó, que nesse caso não aparece aqui, mas ele existe, que vale 1. É o número 1. Aqui. É 1x. Então, olha só, é 1x. Então, com certeza, quando fizer aqui, ó, x igual a 0, ele passa na origem aqui, ó. Pode olhar que ele passa bem no centro aqui. Então, essa que passa no centro, nós chamamos de linear. Ah, professor, mas essa daqui está subindo. Ela é crescente. Sim, porque o 1 aqui é positivo. Mas se eu colocasse aqui menos x, quer dizer que seria menos 1. Então, ela estaria assim, ó. Vou riscar aqui para vocês verem. Ela ia passar na origem, se fosse menos x ali, ó, descendo. Tudo bem? Tranquilo. Então, simples assim, pessoal. Conhecendo o valor de A e o valor de B, vocês vão marcar a alternativa correta e vai dar tudo certo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Foi uma aula breve, assim, tentei explicar de uma forma mais básica, assim, para vocês entenderem. Conhecendo apenas os valorizinhos os coeficientes angular e linear, é possível sim a gente descobrir qual o gráfico da minha função do primeiro grau. Tá bom?